Olá, professores e professoras que ensinam matemática para o 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Karina Braganholo e hoje nós vamos falar sobre mais uma das habilidades da BNCC, dessa vez da unidade temática de grandezas e medidas, e vamos falar sobre a habilidade 20, que consiste em reconhecer a relação entre 1 litro e 1 decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. Temos aqui então uma questão que exemplifica como se pode trabalhar com essa habilidade. Então, a questão diz o seguinte: Jonas fez um reservatório extra para água em sua casa, que tem um formato cúbico com arestas de 1 metro. Sabendo que ele já colocou 250 litros de água e essa quantidade preencheu 1/4 desse reservatório, calcule o volume deste reservatório em metros cúbicos e quantos litros de água serão necessários para encher esse reservatório. Então, temos aí uma imagem que mostra como seria esse reservatório que Jonas fez, que tem aí as arestas de 1 metro. E para calcular o volume desse 1 metro, nós vamos usar a fórmula, o comprimento vezes a largura vezes a altura, e vamos chegar a 1 metro cúbico. E com as informações do problema, nós vamos chegar também que para encher esse reservatório, nós vamos precisar de 1.000 litros de água. Então, depois que se fizer a resolução desse exercício, é interessante que o professor dê um destaque para essas medidas. Por exemplo, que ele chame a atenção dos alunos para que 1 metro cúbico equivale a 1 litro. Porque se esse reservatório ele tem esse volume de 1 metro cúbico e nele coube 1.000 litros de água, então significa aí que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Essa relação é importante que os alunos percebam. E esse exercício é interessante porque ele não pede para que se faça uma transformação, que é o mais comum ou o que mais a gente vê por aí. Ele pede para o aluno calcular esse volume em metros cúbicos, aí ele já dá propositalmente um recipiente que caiba 1 metro cúbico e ele dá as informações que são necessárias para chegar nesses 1.000 litros de água. Então, a partir desse exercício, o aluno pode perceber essa relação entre essas medidas de capacidade. Uma dica interessante para se trabalhar com essa habilidade seria justamente isso: trabalhar exercícios que não tragam simplesmente a conversão desses valores, mas sim exercícios que os alunos possam perceber a equivalência dessas medidas de capacidade a partir de experimentos, a partir de situações como essa, em que ele percebe que um valor ou uma medida, que seria metro cúbico, equivale a uma certa quantidade de litros. Então, vale a experiência de levar os alunos para fora, fazer uma aula diferenciada, levar vários recipientes com marcações de decímetros cúbicos, de milímetros, de metro cúbico, de litros, e assim fazer com que os alunos, em vez de trabalhar somente com aquela velha transformação de valores, aquela continha, que eles façam a experiência de colocar, encher esses recipientes e contar quantas vezes de 10 ml eles vão precisar para colocar em 1 litro, fazer essa conversão de decímetro para milímetro, para litro, usando a experiência, porque dessa forma vai ficar muito mais fácil dele lembrar desses valores e dessas conversões do que simplesmente se ele fizer o cálculo mecânico no seu caderno.